Imagina que você está no tribunal. Você está respondendo um processo pelo seu avô, de algo que afetou a sua família toda e por causa dele todos vocês estão pagando caro. Existem certos privilégios diante da sociedade que vocês não podem usufruir mais, por causa do processo dele. Ou seja, o erro do seu avô de seguir uma linha de pensamento que não era correta, transmitindo isso para os outros e acabando por condenar toda a família de vocês. Agora imagina que o juiz ele vê a situação de vocês e, como por um milagre ou um golpe de sorte, ele diz: vocês estão absolvidos da condenação. Isso não é justo. Mas alguém pagou a pena de vocês. Vocês ainda vão ter que lidar com algumas consequências disso, mas elas não podem condenar vocês mais. Aí você se pergunta: meio esquisito, como é que isso poderia acontecer? Aí você vai no juiz e fala: Meritíssimo, será que eu posso saber quem foi que pagou a nossa pena para a gente poder recompensá-lo? E o juiz fala: claro, mas fique sabendo que a fiança para quitar a dívida de vocês era extremamente alta e a família de vocês não tem condições de pagar nem em 10 vidas. Tudo bem? Tá claro? Quem quitou a dívida de vocês foi o seu advogado. Ele tinha condições e resolveu fazer isso por vocês. Ele conhece a situação de vocês e sabe que não poderiam pagar por nada, por mais que tentassem muito. Então ele se ofereceu para isso. Aposto que você nunca deve ter pensado na Páscoa dessa maneira. Que jeito? Para que serve a Páscoa? O que foi a Páscoa? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu sou o Thiago, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aqui eu ajudo você a ficar forte, tanto espiritual quanto fisicamente. E se você ainda não se inscreveu, calma, deixa pro final. Se você gostar desse vídeo, aí você coloca o seu like lá, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Mas, como eu já disse nesse outro vídeo aqui, respondendo as, as perguntas que me mandaram, a história do mundo ela segue uma estrutura normal de narrativa. Poucos são os que enxergam isso. E se você está aqui ainda, se prepara, que os seus olhos vão abrir. Essa história que eu contei, ela na verdade é uma paráfrase do que está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 6, se você quer, você pode ler depois. Pensa comigo. Toda narrativa, ela segue uma mesma estrutura. Se ela não segue, não tem graça, ela fica sem pé nem cabeça. Às vezes a gente vê um filme e fica assim, pô, que filme ruim. O filme não tem pé nem cabeça, cara. E com a história do mundo não é diferente. Foi Deus quem criou a história, nos mínimos detalhes. E aí a gente tem em toda a narrativa essa estrutura. Você tem a introdução, e aí você tem a situação problema, vai tirar o herói da zona de conforto, e aí você tem o desenvolvimento da história. O desenvolvimento vai até você chegar no clímax, o ponto mais alto da história. E aqui no clímax você tem a vitória do vilão, você tem a falta de esperança, e aí então vem a reviravolta. Depois da reviravolta vem a resolução, onde a história vai sendo redesenhada, e aí então ela vai voltando à calma, e aí então tem o desfecho. A gente teve tudo isso na história. Pensa comigo, se você pegar a Bíblia aí, a gente teve a criação, e aí logo no comecinho lá a gente teve a situação problema, que foi quando o pecado entrou no mundo. Satanás tentou Eva e ela acabou cedendo à tentação e ela, a partir disso, os olhos da humanidade começaram a enxergar o que eles não eram feitos para fazer. E se você quiser entender um pouco mais, eu vou deixar esse outro vídeo aqui. Pode clicar nesse card aqui quando terminar, volta aí e assiste. Eu falo um pouco mais sobre essa situação. E a gente tem, dentro da situação problema, quando Adão e Eva pecaram e eles foram separados
da presença de Deus, que a gente sabe que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E mais pra frente também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Pois todo mundo pecou. E o salário do pecado é a morte. Lascou. Não temos solução mais. Mas o versículo não para por aí. Paulo vai dizer que o presente de graça que Deus dá é a vida eterna. Todo mundo pecou, todo mundo está separado da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. A recompensa que a gente recebe por ser pecador é a morte. Mas o presente de graça que Deus dá é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí a gente olha para a estrutura de narrativa de novo. A gente tem a criação, a gente tem a queda e a gente tem o desenvolvimento da história. Você tem a introdução e a situação problema. E aí tem o desenrolar até chegar no clímax. Em Gálatas 4:4 diz que chegando à plenitude do tempo. O que é isso? Quer dizer que toda a história estava envolvida no processo de chegar até aquele exato momento. Na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, Deus enviou o seu Filho para cumprir uma promessa que ele tinha feito lá no começo, de que ia vir alguém que ia pisar a cabeça da serpente. E eu fico olhando para essas coisas, eu fico impressionado. Que quem gosta de histórias, quem gosta de ficção, fica maravilhado em enxergar essa estrutura dentro da história. E aí a gente tem todo esse desenrolar de pessoas que cumpriram funções que apontavam justamente para aquele que viria naquele exato momento e naquele exato tempo da história. E ele cumpre a função de ser o redentor de toda a história. Ele é quem vai conseguir resgatar de fato. Porque quando o homem peca, ele abre um abismo entre ele e Deus, que só pode ser acessado pelo próprio Deus. E por mais que a gente busque, por mais que o ser humano tenha essa busca desenfreada por querer alcançar Deus, você pode ver a quantidade de pessoas que estão aí fazendo coisa para tentar alcançar o divino. Essas coisas não vão fazer com que a gente chegue até Deus, porque a gente não tem como. Mas Deus tem a capacidade e Ele olha pra gente com misericórdia e por causa da misericórdia dele, Ele dá esse presente de graça, que é a vida eterna. E aí por isso que chegando o momento exato, Ele mandou Jesus para que Ele fosse o Redentor da história. E aí Jesus tem o seu nascimento, ele tem o seu tempo de crescimento e ele tem aqueles 3 anos de ministério onde ele ensinou e onde é retratado lá no Novo Testamento, nos 4 primeiros livros lá, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você quiser ler depois, já fica a recomendação também. E a gente tem a história de Jesus contada nesse tempo. Primeiro, os livros que vieram antes contam a história do desenrolar da história até aquele momento ali. E aí a gente tem, já caminhando para os últimos momentos de Jesus, ele vai passar pela terrível morte. Ele foi torturado, ele sofreu, ele foi chicoteado, ele foi pisoteado, foi chutado, batido, levou pauladas, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, colocaram um manto para zoar e deram um cetro para ele só para tirar onda com a cara dele e dizer: olha, tá aí seu rei dos judeus, tá aí a sua capa, o seu cetro e sua coroa. Riram da cara dele e era necessário que ele carregasse a culpa e a vergonha que é o nosso pecado diante do Deus santo, justo e verdadeiro. Imagina o sofrimento que Jesus passou ali. Imagina que o salário do pecado era a morte. E aquele preço que Jesus pagou era para ser meu, era para ser seu.
mas pela infinita misericórdia de Deus e a impressionante graça que Ele tem, Ele resolve satisfazer a ira dele da gente que era pecador, que a gente paga pelos pecados lá de Adão ainda, de querer simplesmente enxergar o mundo do jeito que ele queria e não do jeito que Deus tinha criado ele para enxergar. E ele, Deus olha pra gente com misericórdia e resolve satisfazer a ira dele nele mesmo. Isso é uma das mensagens mais impressionantes da face da Terra. E aí você simplesmente ignorar isso eu não sei, insanidade talvez. Mas eu fico pensando naqueles momentos ali onde Jesus passou por isso, pensando em cada um daqueles que iriam crer no nome dele. E aí você tem o clímax da história, onde o herói está sendo morto, está sendo torturado, está sendo humilhado, e aí ele morre. E aí você tem aí a suposta vitória do vilão. E o vilão deve ter se alegrado com isso. Mas no terceiro dia, na manhã do terceiro dia, aí a gente teve a reviravolta. O nosso mestre, ele ressurgiu. E Paulo vai falar também que se Cristo não ressuscitou, é simplesmente sem sentido a nossa pregação. Mas a gente teve várias pessoas ao longo da história que ouviram de pessoas, que ouviram de outras pessoas, que foram testemunhas de verdade de que Jesus ele morreu e ele ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa. Lá muito tempo antes, lá no Egito, que até hoje inclusive os judeus comemoram, mostra a ira de Deus descendo sobre aquela terra. E ao mesmo tempo o povo de Deus sendo protegido pelo sangue do Cordeiro que foi passado nas suas portas. Isso apontava lá para o sacrifício de Jesus. E por causa do sangue desse Cordeiro é que a gente pode ter vida. É por causa disso que a gente comemora a Páscoa. E aquelas pessoas lá muito tempo atrás, elas não tinham noção de tudo isso. Hoje a gente já tem. A gente teve várias testemunhas ao longo da história tratando sobre isso. E era necessário. Tudo isso que aconteceu era necessário, e como a história toda apontava para aquilo, naquele momento, curtinho, mas que enfim, tudo fez sentido. E eu creio que agora a gente está caminhando para o desfecho da história. A gente passou pela criação, o início de tudo, a gente passou pela situação problema, a gente passou pelo desenrolar da história, a partir da situação problema, a gente viu a redenção acontecer, a gente viu o clímax da história, a vitória do vilão, a reviravolta. E agora a gente caminha para o desfecho. E o fim vai ser glorioso. Pode ser que aconteça muita coisa ainda até lá. Pode ser que se passe muito tempo até que tudo que está escrito se cumpra. Mas você não sabe quanto tempo vai passar para você. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Eu não sei. Mas o profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu pecado, abandone o seu caminho mau. O homem mau, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E se você está com dúvidas ainda disso, leia lá o que Paulo fala, lá no livro de Romanos. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar. Ele vai entrar direto no site da Bíblia Online, se você não tem uma Bíblia aí na sua casa, mas no livro de Romanos capítulo 5, tá bom? Isso vai esclarecer bastante isso que eu estou falando aqui para vocês. Se você tem alguma dúvida ainda,
pode me chamar aqui que eu vou responder as dúvidas de vocês. E se você quiser aprofundar mais ainda o seu estudo bíblico, eu fiz essa playlist aqui e eu vou deixar aqui para você.